Então vamos lá, gente. Velocidades médias. Algumas coisas importantes. Eu falei sobre velocidade para vocês, não sobre velocidade média. Ai, Gabs, qual a diferença? Velocidade média está supondo que as velocidades variam de vez em quando. Beleza? Então, por exemplo, eu posso ter um móvel, uma partícula, que anda de um trecho A até um trecho B com uma velocidade de 10 metros por segundo. Depois vai do trecho B até o trecho C com uma velocidade de 20 metros por segundo. Beleza? Bom, pensando do ponto A até o ponto B, até o ponto C, a velocidade não é constante. Se a velocidade não é constante, pensando do ponto A até o ponto C, o movimento não é uniforme. Se o movimento não é uniforme, eu não posso usar ΔS sobre ΔT, por exemplo. Posso? Posso. Mas não para calcular a velocidade. Porque não faz sentido essa frase. Qual velocidade? Tem duas velocidades. Eu posso usar ΔS sobre ΔT para calcular o que a gente chama de velocidade média. O que é velocidade média? Então vamos lá. Definição formal de velocidade média. Guarda isso no coração. Velocidade média, a gente coloca o em minúsculo, é ΔS sobre ΔT. Não é uma fórmula nova, é a mesma fórmula, ΔS sobre ΔT. O problema é que alguns de vocês meio que ignoram isso e começam a interpretar velocidade média como média aritmética das velocidades. E isso já não é necessariamente verdade. Depende muito de muita coisa, tá bom? Por exemplo, vamos supor que do trecho A até o trecho B, a pessoa fica a uma velocidade de 10 metros por segundo durante um tempo, que eu vou chamar de T1, de, sei lá, 80 segundos. E do ponto B até o ponto C, a pessoa fica com essa velocidade de 20 metros por segundo durante um tempo T2 de 400 segundos. Dá para enxergar que a velocidade de 20 metros por segundo é mais relevante do que a velocidade de 10? Porque o corpo fica com essa velocidade de 20 por mais tempo. Dá para enxergar? Então se eu fizer 10 mais 20 dividido por 2, seria a média aritmética das velocidades, vai dar problema. Concorda? Então não é assim que a gente calcula a velocidade média. Como que a gente calcula? ΔS sobre ΔT. Se você usar essa fórmula, você não erra nunca. Tudo bem? Até aqui? Tá. Então vamos mostrar isso daqui na prática um pouquinho. Eu vou pegar esse exemplo, que é um exemplo difícil já. Já inventei um exemplo difícil. Estou tirando os números do rabo, os números vão dar contas feias. Tá legal? Mas é bom pra gente ficar revisando técnicas de conta. Então primeiro, olha só que legal. Se eu quero descobrir ΔS sobre ΔT, eu preciso saber ΔS e ΔT. Eu preciso saber qual que é o espaço final, qual que é o espaço inicial e a variação do tempo. A variação do tempo está fácil. 480. Concordam? Então, nesse exemplo, de cara, só de bater o olho, eu sei que a variação do tempo é 480 segundos. Para saber a variação do espaço, eu preciso saber quem é o ponto de partida e o ponto de chegada. Lembrando que ΔS é espaço final, ou posição final, menos espaço inicial, ou posição inicial. Eu posso adotar o referencial onde eu quiser. Se eu quiser, eu posso, e eu vou, adotar o referencial aqui. Acostumaram já com esse negócio de colocar os pontinhos e o zero? Façam igual a mim, tá legal? Tentem me imitar o máximo possível. Não porque o meu jeito é mais bonito ou melhor, mas só pra gente poder ficar na mesma linguagem, tá legal? Pra poder fazer mais sentido. Bom, então meu referencial é pra cá e o sentido positivo será pra direita. Então eu sei que o meu S0 nesse exemplo é 0. Aí eu preciso descobrir o meu S. Como é que eu vou descobrir o meu S? O meu S, pessoas, final, ele vai ser a distância 1 mais a distância 2, que matematicamente eu posso chamar de medida AB mais medida BC. Tá claro isso para vocês? Como que eu vou descobrir cada uma delas? Bom, no trecho AB, o movimento é uniforme.
porque a velocidade nesse trecho não muda. E no trecho BC, o movimento é uniforme também. Então eu posso usar as formulinhas de movimento uniforme. Tá legal? Quem que vai ser a medida AB? Medida AB vai ser 10 metros por segundo vezes 80 segundos. Que dá 800 metros. Estão comigo? Quem que vai ser a medida BC? A medida BC vai ser 20 metros por segundo vezes 400 segundos. Que dá 16 com 3 zeros. Não, que 16? 8 com 3 zeros. 8.000 metros. Estão comigo ainda? Agora sim. Qual que vai ser o espaço final? A posição final vai ser 8.800 metros. Delta S, portanto, nesse caso, é 8.800 metros. Então, qual que é a velocidade média? A velocidade média é 8.800 metros a cada 480 segundos. Então, essa velocidade já está em metros por segundo. Será que o número ficou muito feio? Ficou, né? 48 é múltiplo de 3. 8800 não. Ficou feio. Mas é a vida. Vamos fazer a conta aqui, vai. Ó, cortou esse zero. Eu quero fazer essa conta para vocês terem uma noção do que vai acontecer aqui, ó. Se eu dividir por 2, vai dar 440 sobre 24. 440 sobre 24. Por 2 de novo dá 220 sobre 12. Por 2 de novo dá 110 sobre 6. Por 2 de novo dá 55 sobre 3. 55 terços de metro por segundo. Vamos fazer essa conta. Isso é aproximadamente quanto? 5 por 3 dá 1, sobra 2. 25 por 3 dá 8, que é 24, sobra 1. Põe a vírgula. 1 com 0 dá 10, por 3 dá 3. Beleza? 18,3 aproximadamente. Esse número faz sentido? Como é que eu faço para avaliar se faz sentido ou não um número? Eu vejo o contexto, não é isso? A velocidade aqui era 10 metros por segundo, a velocidade aqui era 20. Não faria sentido se a velocidade média fosse maior do que a máxima ou menor do que a mínima, concorda? A velocidade média tem que estar entre as duas. Não só essa velocidade está entre as duas, como ela está mais próxima dessa. O que faz sentido, porque eu disse para vocês que essa velocidade era mais relevante. Por que ela era mais relevante? Porque ele mantém essa velocidade por mais tempo, tá claro? E repara que eu tive que fazer todo um rolê para poder chegar nesse número, certo? Qual foi o rolê? Delta S sobre delta T. Se você fizesse a média aritmética, 10 mais 20 dividido por 2, ia dar 15. Ia estar errado. Tudo bem até aí?